Muitas pessoas que têm fé vivenciam uma sensacal difícil de descrever. Mesmo dedicando tempo, energia e esforço, os resultados não aparecem e a inquieta cal persiste. Não se trata apenas de uma crise econômica, da infacal ou das dificuldades do país. Existe um conflito mais profundo, revelado nas escrituras, que poucos percebem. A falta de domínio sobre as próprias finanças gera frustração. Porque, mesmo com trabalho e fé, a situação não melhora. Hoje serão apresentados 4 modelos econômicos fundamentados em princípios bíblicos. O quarto deles pode ser a chave para romper com a paralisia e trazer tranquilidade ao lar. Não é raro abrir o aplicativo do banco com a respiração suspensa. Não falta empenho nem horas dedicadas, mas ainda assim os números insistem em ficar no vermelho. A dívida não diminui, a ansiedade cresce e o pior não é o dinheiro em si, mas a sensação de estar preso, como se todo o esforço fosse um balde furado, tentando encher um pouco que nunca se completa. Por trás do que é visível, há um conflito oculto. Não se resume em facal, a crise ou as dívidas. Trata-se de um ataque ao domínio pessoal, à capacidade de administrar o que foi confiado. O adversário não teme a fé em si, mas sim a sabedoria prática. A Bíblia não é apenas um livro de poder espiritual, ela também funciona como um guia econômico seguro quando aplicada com reverência. E preciso encarar uma verdade desconfortável. Há quem ore com fervor, mas administre a vida como uma criança. Confiar em Deus é essencial, mas usa-lo como desculpa para evitar a organização e perigoso. A fé sem domínio se transforma em frustração e Deus não chamou ninguém para viver assim. Basta observar a história de Israel no deserto. Deus provia diariamente, mas com uma condição, recolher apenas o necessário. Não acumulavam por medo, nem desperdicavam por desordem. A provisão vinha acompanhada de instrução. O inimigo teme esse princípio, pois o ordenamento gera autoridade, e a autoridade traz liberdade. Uma das mentiras mais comuns é acreditar que, com fé, tudo se resolverá sozinho. Não é bem assim. A fé conecta com o divino, mas a sabedoria ensina a caminhar na terra. Como aplicar isso hoje? Comece com algo simples e poderoso. Encare os números sem medo. Anote as dívidas, os gastos e os rendimentos. Não para se condenar, mas para assumir o controle. O que não é nomeado, governa. O que é nomeado pode ser enfrentado. E o que é enfrentado pode ser vencido. O primeiro modelo proposto e a diversificação. Em Eclesiastes 11:2, está escrito: reparta com 7 e ate com 8, pois vós não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Não se trata de uma frase bonita, mas de uma estratégia. Na antiguidade, um agricultor sabia que, se plantasse em uma única área e uma praga chegasse, perderia tudo. Ao diversificar, o impacto era menor. Diversificar não e ganancia e prudencia. E reconhecer que a vida muda e que o domínio exige antecipacal. Um exemplo prático. Um homem chamado André trabalhou por 20 anos na mesma funcal, fiel e pontual, entregando os seus dízimos. Sua renda, porém, dependia de uma única fonte. Quando houve uma demissão em massa, ele perdeu não só o salário, mas sua segurança. Foi então que entendeu. Deus não o abandonara, mas o despertava. Começou com pequenos serviços nos fins de semana, depois ensinou o que sabia e, mais tarde, abriu uma venda por encomenda. Não enriqueceu de imediato, mas sua ansiedade diminuiu em uma semana, pois deixou de depender de uma única porta. O inimigo teme esse princípio, pois a diversificação quebra a escravidão da dependência. Quando há apenas uma fonte de renda, o medo controla. Com varias, caminha-se em paz. A mentira ser combatida e acreditar que existe um único caminho. Há mais de uma porta, mais de uma semente, mais de uma possibilidade quando se une criatividade e disciplina. Como aplicar isso hoje? Escolha uma habilidade que já possui, não um sonho distante, mas algo concreto. De o primeiro passo, converse com 2 pessoas esta semana, ofereça seus serviços, crie uma renda adicional, mesmo que pequena. Não se trata apenas de dinheiro, mas de exercitar o domínio. Imagine um poco cheio de água. O poco e o potencial, o balde, o sistema. Sem o balde, morre-se de sede ao lado da abundância. Segundo modelo e terra e território inspirado na história de Abraão. Quando Deus o chamou, não foi apenas para uma experiência espiritual, mas para uma terra, um lugar de continuidade e legado. Na Bíblia, a terra simboliza estabilidade. Não significa que todos devam comprar imóveis amanhã, mas que Deus valoriza o que é estabelecido. Em um mundo instável, o que é sólido resiste. Pense nos avos. Talvez alguém que, com mãos calejadas, construiu uma casa tijolo por tijolo, não como luxo, mas como refúgio e herança. Esse é o conceito de território. Uma mulher chamada Marta passou a vida alugando, sempre com a sensação de que nada era dela. Cada aumento no aluguel era uma ameaça.
Um dia decidiu agir diferente. Não podia comprar uma casa grande, mas adquiriu um pequeno terreno na periferia com sacrifício e disciplina. Por anos, aquele terreno foi seu lembrete. Não estou plantando só para hoje, mas para meus filhos. Com o tempo, o valor do terreno aumentou. Quando uma crise familiar chegou, ela tinha um respaldo. O inimigo teme esse princípio, pois o território traz permanência e a permanência constrói legado. O legado e uma arma contra a pobreza geracional. A mentira ser rejeitada e acreditar que se viverá sempre no limite. Em Cristo. E possível pensar no longo prazo, semear para o futuro e construir protecal para o lar. Como aplicar isso sem cair em ilusões? Primeiro, entenda os limites. Deus não promete riqueza instantânea, mas sabedoria, dirical e frutos quando há obediência. Depois, de um passo concreto, economize com propósito. Pesquise, aprenda. Não se individe por orgulho, nem compre por aparência. Busque estabilidade, não ostentacal. Se não for um terreno literal, pense em território como ativos duráveis, ferramentas, equipamentos, melhorias para o negócio. Algo que permaneça e aumente a produtividade ao longo do tempo. Terceiro modelo e o mais subestimado, pois não chama atenção à primeira vista governar. O terceiro modelo e o da educacal como ativo. Provérbios 4:7 afirma: a sabedoria e a coisa principal adquire, pois, a sabedoria. Algo que poucos destacam. A educacal não se resume a um diploma, mas a uma chave. Nos tempos bíblicos, o sábio era consultado, e quem possui entendimento era procurado. A sabedoria abria portas que a furcanal conseguia mover. A uma cena que pode soar familiar. Um pai à mesa, uma lâmpada acesa, um caderno velho. Ele não tinha muitos recursos, mas tinha determinação. Dizia ao filho: aprenda, leia, entenda, porque o mundo muda, mas o conhecimento sustenta. Outro exemplo, um homem chamado Samuel trabalhava com as mãos, era esforçado. No entanto, ano após ano, o resultado era o mesmo: muito trabalho, pouco avanço. Atik ouviu um ensinamento sobre provérbios e algo tocou. Percebeu que pedia colheitas sem semear conhecimento. Começou com algo simples, uma formacal breve. Aprendeu a aprimorar seu ofício, a vender-lo melhor, a negociar sem culpa. Não se tornou arrogante, tornou-se competente. Quando surgiu uma oportunidade melhor, não foi sorte, foi preparacal. O inimigo teme esse princípio porque a sabedoria torna algo perigoso. Uma pessoa sabia não cai em golpes, não age por impulso, não faz compras emocionais nem contrai dívidas desnecessárias. A mentira que destrói é: já sou velho demais para aprender. Não, enquanto há folego, e possível crescer, enquanto há mente, e possível renovar. Como aplicar isso hoje? Escolher uma área que aumente seu valor no mercado, finanças básicas, vendas, comunicacal, um ofício aprimorado. Estabeleça uma rotina, 30 minutos diários, sem desculpas. Conhecimento se transforma em renda quando aliado à diligência. Esses três modelos são poderosos, mas há um quarto que, se compreendido, pode abrir uma porta que muitos não enxergam, e que justamente por isso que o inimigo rejeita. Trata-se de movimento. Quando alguém se move com propósito, algo se rompe no plano espiritual. O quarto modelo e o de transporte e mobilidade, ilustrado em Naum 2:4, onde carros correm como relâmpagos e se precipitam nas placas com forca. Não se trata de forcar o texto como uma promessa de sucesso automático, mas de reconhecer uma imagem profética de uma realidade. O movimento acelera mudanças, altera sistemas e desloca estruturas. Hoje, a economia global tem seu coracal ligado a uma mesma palavra: movimento. Pacotes se deslocam, pessoas se deslocam, alimentos, serviços, dados, tudo flui. E onde há fluxo, há oportunidade. Para fundamentar isso, outro princípio bíblico: o reino avança, o evangelho se move. Em Atos, os discípulos viajavam, comerciavam, conectavam casas, cidades, portos e rotas. A expansão não se deu apenas pela pregação, mas pela mobilidade, pela logística humana, pela diligência. Um exemplo: um cristão chamado Daniel vivia endividado, não por vícios, mas por sobrevivência. Cada mês era uma batalha. Atik, em Oracal, ouviu uma frase clara: mova-se com ordem. Ele não tinha grande capital, mas tinha um carro velho, tempo disponível em certos horários e disciplina. Começou a fazer entregas, primeiro para um vizinho, depois para um comércio local, depois para vários. Construiu confiança, pontualidade, reputação. Então veio o que muitos não percebem. O movimento não lhe deu apenas renda, mas contatos, oportunidades e informação. Um dia, alguém lhe disse: preciso de alguém confiável para transportar e também coordenar rotas. Daniel já havia demonstrado fidelidade e esse foi seu avanço. O inimigo teme esse princípio porque o movimento quebra a paralisia e uma prisão invisível.
Quando alguém está parado, discute, teme, reclama, adia. Mas quando se move, ainda que em passos pequenos, recupera a autoridade. A mentira que destrói é: não posso fazer nada ate que o país, a economia ou o governo mudem. Não. A dependência não está no clima externo, mas na obediência interna. Deus pode dar estratégia no deserto. Como aplicar isso hoje com sabedoria? Primeiro, observe o que se move em sua cidade, o que entregue, transportado, conectado. Segundo, escolha um foco concreto: transporte de pessoas, entregas, serviços a domicílio, compras para terceiros, logística para pequenos negócios. Não e glamour e administra cal. Estabeleca. Limite saudáveis. Não trabalhe como escravo, mas como mordomo. Organize horarios. Cuide da família, do corpo e da alma. A revela cal que muda percepcal e esta. Esses 4 modelos não são apenas formas de ganhar dinheiro, mas golpes diretos contra 4 armas do inimigo: contra a escassez, diversifica cal, contra a instabilidade, territorial, contra a ignorância, sabedoria, contra a paralisia, movimento. Quando se aplica isso, não se está perseguindo riqueza, mas liberdade com santidade. Se precisar de oracal, compartilhe nos comentários. Ore também por alguém além de si mesmo, a comunidade e provisar. Chega-se ao encerramento não para inspirar, mas para ativar. Uma declaracal de guerra espiritual e um chamado a cal. Não se nasceu para viver com medo a cada fim de mês, para se esconder dos números ou para sobreviver com a alma apertada. Nasceu-se para administrar, construir, semear, levantar. Se o inimigo tem dito vós não pode, não sabe, já esta tarde, já falhou, a resposta é clara: mentira. A Bíblia não chama fantasias, mas a diligencia, ao ordenamento, à sabedoria, ao movimento. Por isso, ouça, comece algo hoje. Ative sua segunda fonte de renda, ainda que pequena. Estude 30 minutos e seja constante. Planeje uma economia com propósito. Mova-se, mesmo que em passos curtos, mas firmes. Agora, declare com autoridade, sem vergonha e sem dúvida. Afirmo que minha casa terá ordem. Afirmo que minha mente terá clareza. Afirmo que meu trabalho terá fruto. Afirmo que minha de vida cairá e minha paz se levantará. Afirmo que Deus me dá estratégia e eu respondo com disciplina dobrada. Fale com fé e responsabilidade. Haja com coragem e humildade. Se esta mensagem o confrontou e trouxe esperança, compartilhe-a com quem luta em silêncio. Não para fazer barulho, mas para acender uma luz. Porque quando uma pessoa desperta, uma família se ordena. Quando uma família se ordena, uma geracal se levanta. E quando uma geracal se levanta, o inimigo retrocede. Agora, vá. Com Deus à frente, com as mãos firmes e o espírito em alerta. A vitória não e um destino, mas o resultado de cada escolha feita no caminho. Não se trata de um troféu exibido, mas da soma silenciosa de esforços, renuncias e persistência. Ela chega quando a disciplina supera a tentacal, quando a fé vence o medo e quando a cal substitui a hesitacal. Não espere por ela como quem aguarda um prêmio. Construa dia após dia com a mesma determinação que move montanhas. Porque a verdadeira vitória não está em vencer os outros, mas em dominar a si mesmo, em transformar fraquezas em forca, dúvidas em convicção e derrotas em aprendizado. E quando chegar, não ser um fim, mas o início de algo maior. Uma base sólida para o que ainda está por vir.